Oiê, tudo bom? Bem-vindos a mais uma quinta-feira com o seu, com o meu, com o nosso. Tô animada. Prosa positiva. Sério, porém divertido. Estamos aqui para gravar o... Peraí que eu ensaiei. Quinto episódio, segunda temporada, parte 1. E dessa vez... A gente precisa corrigir. Não? Não é o quinto episódio, é a quinta temporada, episódio 2, Isso. parte 1. Isso, beleza. Ensaiei errado. Se fosse pra ser diferente, não teria graça. Tá tudo certo. É sobre isso, né? Sigamos. Inclusive, a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos ser resilientes Pra nos vocês verem. erros. Pra quem chegou aqui pela primeira vez, toda quinta-feira, a partir do meio-dia, a gente tem um episódio novo. E agora, 30 minutinhos para dar tempo de você ver no carro, indo pro trabalho, pra faculdade. No intervalo do almoço, antes de entrar na aula na faculdade. Exatamente. Antes de dormir, pra dormir bem. Assim, às vezes pode dormir refletindo sobre, enfim. Se você ainda não nos segue, vamos lá, @cdperma com H no final no Instagram, Facebook e o Prosa Positiva no YouTube. No Spotify também tá Prosa Positiva. Exatamente. Beleza, e eu estou aqui com a Aninha, que já apareceu no vídeo, porque hoje a gente... Faz tempo que a gente não grava, né? A gente tá um pouco torto aqui. Não Está sei. se adequando aqui às novas posições. Tem um negócio meio estranho, mas ok. É que faz Vamos tempo que a nessa. gente não grava. E hoje nós vamos conversar sobre o quê, Aninha? A gente vai falar sobre resiliência no ambiente de trabalho. No último episódio a gente falou sobre gestão de carreira, né? Exatamente. E aí você vai acompanhar. E Inclusive, hoje a gente não dá pra assistir a quinta temporada, a parte segundo episódio, sem ter assistido as outras temporadas, assiste né? as temporadas passadas, aproveita aí, maratona, principalmente se você está chegando agora aqui conosco. Quem já nos segue, se prepara, que a gente semana passada disse que, segura aí que a quinta temporada tá vindo, então ela chegou. Chegou. E já pega o Isso caderno para fazer as anotações. O caderninho, por Esqueci favor. o meu Tô até com a hoje. caneta, mas a gente Faltou anota nas coisas aqui. Não, o que não falta é celular e coisa pra tablet carregar aqui. pra gente anotar. Tá tudo muito black nessa mesa aqui, não sei não, né? É porque eu esqueci as nossas canecas, elas não são pretas, né, gente? A gente pegou emprestado aqui, ó, essa da aqui galera. foi empréstimo hoje. Tá combinando com o cenário. Combinando, tá ornando com o cenário. Olha a apreciação da beleza aí em xeque. Bora, partiu. Vamos. Quem começa com o quê? Você pergunta, eu vou te perguntar, porque Deus a psicóloga aqui é tua, eu só sou estudante ainda, então eu posso me dar esse luxo. Isso diz a pessoa que gravou um podcast de 1h30 na semana passada sobre o mesmo tema. E a gente já deixa um beijo grande para a equipe aqui de um cliente que nós fomos ali fazer uma contribuição para Setembro Amarelo. Inclusive, a gente está gravando hoje ainda, é setembro, né? E a gente sabe que a gente cuida aí da saúde mental, né? Como prevenção ao suicídio nesse mês tão importante. Mas lembrando, não menos importante para a gente começar, que a gente não cuida da saúde mental somente no mês de setembro. Exatamente. Você precisa ser cuidada sempre. Não vai anotar aí na agenda que só no mês de setembro você vai cuidar de você, não, porque pela misericórdia, hein? Já ia ficar difícil, não né, dá. gente? E aí eu deixo, como diz aqui o nosso parceiro nos bastidores, o nosso apoio técnico aqui. Se a Ana vem com as perguntas bombásticas dela, só para iniciar e deixar mais animado. Só filosófico. O que é? Ela sempre que é? Mas o que é? Mas olha só, para a gente falar de resiliência, que aí a gente vai poder explorar melhor o tema, a gente precisa falar de uma coisinha antes. Que eu já até dei pista agora quando eu disse, não pode cuidar só da sua saúde mental no mês de setembro. A gente precisa cuidar sempre. Só que para eu cuidar de saúde mental, eu preciso primeiro entender o que é ela. O que é? O que é a saúde mental do indivíduo, do ser humano? Fala aí, psicóloga e sócia Luana Cunha. Onde mora? Como se reproduz? Vamos lá. A saúde mental, ela está relacionada à forma como a gente consegue lidar com as adversidades da vida, como a gente faz a gestão das nossas emoções e como a gente organiza e gere os nossos pensamentos. Eu estou lendo um livro incrível, acho que a gente precisa, na 6ª temporada, falar sobre ele. Os nossos pensamentos ativam as nossas emoções, que ativam os nossos sentimentos.
Quando a gente fala de adversidades da vida, a gente está falando de coisas que acontecem no meio ambiente, que são interpretadas por nós através de um pensamento, que geram uma emoção, que geram um sentimento, que geram um comportamento, que geram um outro pensamento. Então, quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando desse alto nível de consciência sobre o que eu penso e o que eu sinto e como eu reajo a tudo que acontece no meio ambiente, né? Num lugar onde eu vivo. E aí considera que a saúde mental pode até estar relacionada na verdade, quando a gente pensa em saúde mental, a gente sempre pensa em relacionar ela a temas negativos, né? É verdade. Mas você sabe, talvez a maioria das pessoas que estão nos ouvindo não sabem, mas o excesso de qualquer coisa também é um problema. Não é saudável. Não é saudável, é patológico. Então, inclusive, a saúde mental passa por saber lidar com os episódios de alta emoção positiva, né? Episódios extremos de felicidade, a busca constante por eles, né? De uma forma desregulada. Ela pode atrapalhar ou adoecer, nos adoecer mentalmente. Eu ia falar adoecer a nossa saúde mental, ia ser um pouco confuso, né? Fica estranho. Mas nos adoecer mentalmente. Então, talvez o conceito mais simples, Aninha, seja o que a gente fala desde o primeiro episódio. Assim como assegurar a minha saúde física é realizar exames, ir ao médico, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios. Ter uma saúde mental positiva é reconhecer o que eu penso, saber a qualidade desses pensamentos, regular aquilo que eu consumo, né, enquanto conteúdo, se são coisas boas ou ruins. É que nem escolher o que você come. Escolher o que você vai captar ou, né, armazenar aí do mundo. Então, acho que é o autoconhecimento na sua mais pura essência, usado de uma forma a te dar vigor, a te dar energia e a te dar aquilo que a gente vai falar hoje, que é a resiliência, né? Para superar as adversidades ou para lidar com todos os picos de emoções e pensamentos que a gente tem e que são normais durante o nosso dia a dia. Tá, vou pegar um gancho aí na tua fala para variar, né? Quando a saúde mental, assim, que a gente entende que a gente está em dia, então é um momento de mais tranquilidade, eu me sinto mais potencialmente. Você tem a sensação de maior bem-estar. Isso. Quando eu estou regulado, quando a minha saúde mental está em dia, é difícil, vai ser desafiador para qualquer episódio externo abalar o seu bem-estar, né? Você vai conseguir lidar com tudo aquilo que acontece de uma forma mais simples, mais saudável, mais leve. Acho que um exemplo legal, assim, todo trabalhador tem um período de férias. E essa é uma reflexão que eu fiz durante o meu período de férias. Inclusive, tem lá no meu Instagram, antes de eu entrar de férias, uma lista de coisas que eu fiz sobre o que eu aprendi estando de férias sem tirar férias, né? Quando a gente está imerso aí numa rotina muito desafiadora, né? Casa, trabalho, estudos, contas para pagar, enfim. E que a gente dá uma pausa para reorganizar ou para ajustar né, esse ciclo, você leva um tempo gigantesco para desacelerar. Até você conseguir diminuir o ritmo do teu processamento, né, daquele ambiente que te coloca, na grande maioria das vezes, num pico de estresse para ter resposta, né? Para responder àquele ambiente, você leva um tempo.
E quando você consegue se organizar para ter esse período de parada, mais organizado mesmo, esfriar a cabeça, abrir mão, né, do controle de algumas coisas, e você retorna. Ontem eu vivi um episódio bem, assim, que me despertou essa reflexão. Num grupo de WhatsApp ali do trabalho, um problema aconteceu e as pessoas estavam enérgicas resolvendo aquele tema. Há 10 dias atrás, se eu tivesse lido aquela mesma mensagem, aquilo teria me causado um pico de estresse muito alto, porque o meu nível de resiliência estava muito baixo. Então, tudo que acontecia, por já estar, né, o copinho já está cheio, era visto ou sentido de uma forma que me causava uma sensação de mal-estar, né? E ontem, quando eu vi tudo aquilo acontecendo, pelo copinho tá vazio, e você ter, né, eu ter conseguido de alguma forma fazer essa regulação, cuidar um pouquinho do que a gente está chamando de saúde mental, eu consegui enxergar aquilo com o tamanho que tinha. Ótimo. Que não era tão grande, né? Irresolvível. Irresolvível e não pessoal. Porque em algum momento, quando você está imerso em todos esses temas, você deixa de perceber o que é o todo e passa a ser com você, né? E aí fez para mim, falou para mim, tá dizendo para mim, foi comigo. E aí a gente já falou sobre isso, inclusive, em outros... Até me lembrou um dos exercícios que a gente sugeriu, Isso. que é o exercício das 3 posições ali, né? Exatamente. Sair da situação e olhar com outros olhares. Ter outras 2 perspectivas, digamos assim, que não só a sua. Do eu, do outro e do ambiente, do ambiente, né? do sistema, né? Mas beleza, então assim, se por um lado a gente tendo ali, estando regulado, a gente tem essa potencialidade a ser usada a nosso favor, por outro lado, que é o extremo, como você falou bem no comecinho, então os extremos, eles também são pontos de atenção, né? Nem 8, nem 80. A ausência dessa saúde mental, né? Ou desse favorecimento, digamos assim, mental, tira o prazer, ou então tira a capacidade até da gente fazer coisas muito simples. Sem dúvida. Como ir ao trabalho, ou como interagir socialmente. Ter um tempo de como qualidade se relacionar, com a sua família. Isso. É só a gente pensar... E são coisas pequenas, não precisam ser coisas grandes. Os sinais, eles aparecem, né? Eles surgem. São pequenos. Uma mudança de humor clara, né? Alguém que é sempre sorridente, que é mais sociável, quando tá mais duro, quando tá mais áspero. Pode ser um sinal, um alto sinal de cuidado. Porque, sem dúvida, todo mundo vai ter em algum momento um dia que não está bem. Isso é normal, faz parte da nossa rotina. Mas esse dia que a gente não está bem, ele deve ser observado por nós. Né? Acolhido. A gente fala muito, né, de acolher. Acolhe e entende o que não te fez bem. O que você pode fazer para que aquilo tenha um impacto menor em você. Não para que não impacte. Precisa impactar, você precisa ter altos e baixos, faz parte da nossa vida. Mas por que aquilo doeu? Por que aquilo tirou a tua energia? Por que aquilo te deixou para baixo? Por que aquilo te entristeceu? Para que a gente veja quais são os aprendizados e como lidar com isso de uma forma melhor. Porque normalmente a gente segue, assim, de novo, caminhos extremistas. Ou eu falo, tá tudo bem, é só um dia ruim e segue o baile, sem fazer essa análise. Ou eu nem percebo, né? O que tá acontecendo. E quando eu vou olhar, eu já tô num nível de estresse muito alto, tô fazendo um burnout no ambiente de trabalho, tô fazendo um transtorno de ansiedade generalizado, tô fazendo um quadro de depressão, porque a gente foi negando esses pequenos episódios, que é o que a gente faz com a nossa saúde física.
Ah, dor de cabeça, uma dor de barriga, enfim, um remédio, nananã, e A gente pronto. não dá a atenção que é devida Quando você vai naquele olhar, momento. você já tá para morrer. Aí pronto, não tem mais muito o que ser feito. E até falando nisso, eu me recordo agora, hoje a gente tem muito acesso não só a psicotrópicos, a medicamentos, como a regulações emocionais disfuncionais para esse tipo de situação. Então, quando eu tenho um mal-estar ou quando eu julgo, né, que a minha saúde mental não está bem, assim como na minha saúde física, eu me automedico, né? Uhum. Ah, toma um relaxante muscular para dormir, pega uma receita com um amigo aí para fazer um Rivotrilzinho, né? Vai mascarando os sintomas sem cuidar da causa raiz, sem lá ver o que está causando aquilo. E quando eu não falo de medicamentos, eu falo de regulações emocionais, eu uso alguns recursos que não são funcionais para atacar esses sintomas, não a causa raiz. O que seria isso? Bebida, cigarro, droga, pornografia. Então, eu vou buscar Válvulas de escape. que não são saudáveis. Uhum. Eu vou buscar recursos que me deem aquela sensação rápida de prazer, né? Me deem um pico de dopamina, para que eu saia daquele ambiente e volte, né, para o que eu chamo de normalidade, para o que eu chamo de saúde, mas sem cuidar do que causou. Então, as regulações emocionais, elas são importantes, é um fato, mas eu preciso ter consciência sobre elas, para que eu não use de forma desregulada, assim como os medicamentos. E aí, o que eu peço para todo mundo pensar sempre é: aquilo que a gente faz com a nossa saúde física é o que a gente faz com a nossa saúde mental, né? Não está dissociado. Não tá. Nenhuma... O nosso nome já fala, PERMA, né? A gente dá um caminho, uma forma de você encontrar bem-estar e felicidade, e no final a gente diz assim: mas não adianta viver emoções positivas, estar engajado, ter relacionamentos saudáveis, saber o seu propósito de vida, celebrar as suas conquistas, se você não tem saúde física e mental para viver essa experiência inclusive, na sua sem plenitude. isso, você nem consegue perceber se você está nesse caminho ou não. Exatamente. Bacana. Exatamente. E recentemente também tem saído várias reportagens e vários estudos afirmando e confirmando o aumento excessivo, assim, em relação ao mesmo período no ano passado. Eu vi um artigo ontem, mas foi muito rápido, depois eu perdi o link ali no meu feed, falando do aumento do consumo de medicamentos. Uhum. Alguma coisa ali na casa de 64% de aumento. Nós estamos sendo doutrinados nas últimas décadas a ter alívio rápido. Eu já ia falar disso. É a busca pela resolução rápida, mas é uma resolução que não é solução. Não é. Porque realmente a gente não cuida da causa raiz. E a gente foi ensinado, a gente só quer se livrar, né, do mal-estar do momento. E a gente foi ensinado a não encarar aquilo que é desagradável. A gente foi ensinado a repelir isso. Quando, na verdade, o que é desagradável, ele tem um sentido e um propósito na nossa vida. E a gente já falou disso em outros episódios. Se a gente para pensar nas grandes transformações que a nossa vida passou, pouquíssimas ou quase nenhuma delas está associada a um fato positivo. O que nos coloca em movimento são emoções de ação. Quais são as emoções de ação? Raiva, medo. Frustração, medo. Essas são as emoções que nos impulsionam. As emoções de felicidade, elas não nos impulsionam.
Elas aterrissam naquele nos lugar. acomodam ali naquela situação. Exatamente. Naquela vivência. Então, por que negar que fatos ruins podem ser bons? Eles têm um propósito na nossa existência. E aí a gente se acostuma, ou a gente vem sendo doutrinado a esse alívio, a essa resposta muito rápida. E se a gente for fazer uma reflexão mais ampla, isso está em todos os nossos vieses, né? Então, assim, no emprego a gente quer uma ascensão rápida, nos relacionamentos a gente quer pouca conexão e mais facilidade. Por isso que hoje é difícil você ter um relacionamento afetivo, as pessoas querem velocidade, não qualidade. As pessoas não conseguem iniciar uma atividade física para perder peso, porque esse é um processo gradual e adaptativo, né? Evolutivo. As pessoas querem o quê? As pessoas querem um medicamento que faça eu emagrecer sem dormindo. As pessoas querem uma lipoaspiração que vai ser mais rápido. Eu não estou dizendo que isso não deva ser usado como recurso. Eu estou trazendo como uma reflexão. A gente quer resultado muito rápido. Esses resultados muito, muito rápidos estão relacionados a uma padronização que a gente colocou. Isso está no inconsciente. Por isso que o alto grau e o alto nível de consciência é o que nos traz a plenitude, o bem-estar, esse aterrizamento, assim, esse pé no chão com felicidade. Senão a gente só está seguindo a corrente, está indo com a maré, assim. Estamos vendo o que vai acontecer. E aí uma coisa interessante para a gente chegar a falar de resiliência é o que faz digamos assim, né, nessa trama da vida mesmo, essa coisa da experiência humana, e que faz parte, que é um componente que está ali na base de tudo que a gente vive hoje, principalmente hoje, é o estresse. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de uma condição. Quando a gente quer falar de resiliência, a gente está falando, por exemplo, de um recurso interno. Ok. E aí a gente tem um recurso ou um estímulo externo, que vem de várias formas, que se chama estresse. E que as pessoas dizem que é um vilão. E que, na verdade, não é. E aí, eu assisti uma aula com o Dr. Drauzio Varela sobre esse tema, e tem uma historinha que ele conta lá para figurar muito legal, assim, guardei na memória. Que ele disse assim, na modernidade, nós temos usado a expressão estresse de forma, talvez até inadequada. Ficou comum. Ficou comum. Você sai de casa ou sai do trabalho para ir para casa, pega um pouco mais de trânsito, chega em casa com raiva, aí vem, né? Os nomes das emoções. As emoções. Você vem com raiva, frustrado, chateado, impaciente, um montão de coisa. Aí né? você diz que tá. Aí você chega em casa e diz o quê? Não fala comigo porque eu estou estressado. Né? E aí, o mais engraçado é que ele disse assim, tá estressado por causa do trânsito? Abre uma cerveja gelada, vai jogar uma sessão de videogame com o filho. Até sexo ajuda nessa hora para tirar. Isso você resolve muito rápido. O estresse, ele tem um outro impacto. Então, ele diz assim, você passar por isso não é o estresse. Você ficou chateado porque perdeu tempo, queria estar em casa mais cedo, estava muito calor. Então, tem algumas coisas que interferem nisso. E a gente, quando olha para o estresse, por exemplo, aí a gente começa a falar ali dentro do ambiente do trabalho, né? Como é que a gente pode perceber que a gente está num ambiente com fatores estressores? Isso não quer dizer que exista um ambiente sem, que eu não consigo perceber um ambiente de trabalho sem algum tipo de estresse. Mas só para a gente tentar diferenciar isso... Ou então, para exercitar isso, para exercitar essa percepção, essa autopercepção. Então, vamos trazer um conceito para o estresse. Vamos. O estresse é uma reação natural e fisiológica a um momento em que você precisa agir ou reagir rapidamente.
Então, imagina que lá... Por isso que estar sentadinho no carro, no Não engarrafamento, é estresse. não é o estresse. Isso é raiva, tô chateado com o mundo, isso não é. Tá. O estresse, ele vem... Vamos dar um exemplo lá das cavernas. Os nossos ancestrais estão lá, sentadinhos e tal, do nada surge um leão. Aí fala, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Seu cérebro vai te botar num estado de estresse, que é um alerta geral para o seu corpo. Ele vai fazer uma leitura rápida daquele ambiente e isso acontece em frações de Milésimos de segundos. Posso sobreviver? Não, não posso. Tenho que fugir. Ele dá o comando pro seu corpo, você sai correndo, pronto, tô vivo. Mas você agiu e reagiu com prontidão a um estímulo do ambiente. Então, quando que a gente está estressado no ambiente de trabalho? Vou dar um exemplo de RH. Os RHs que cuidam da parte de segurança do trabalho. Aconteceu um acidente na fábrica. Pronto, isso é um pico de estresse. Você precisa, em frações de segundos, pensar como que você vai fazer, para onde você vai, como você vai cuidar daquela pessoa, como ela chega no hospital, quem que vai fazer o quê. Você simplesmente levanta e reage. Quando aquela situação acaba, pronto. Seu pico de estresse acabou. Porque a situação, ela está resolvida. Qual que é o BO? Quando eu vivo situações constantes que me pedem essa resposta Você imediata. fica ligado nesse modo. Vou dormir com o celular na Modo mão, porque estresse. vai surgir um leão no meu A qualquer celular. segundo no e meio eu da tenho- madrugada. Eu tenho que abrir um olho e rapidamente saber como responder aquilo. De que jeito, de que forma. Isso é uma constância do estresse. E como o estresse ele é uma reação fisiológica, ele sobrecarrega o corpo. Você tem Porque não nesse consegue pico... regular de forma alguma. Você está o tempo todo em alta. Imagina, vamos lá. Se vocês procurarem aí na internet, vão existir vídeos de mães. Surgiu uma placa do nada ali, ó. Vão ter vídeos de mães que conseguiram levantar um carro de cima do seu filho que tinha sofrido um acidente. Lá nos Estados Unidos, a mãe passeando no parque, a criança dela foi puxada na margem do lago por um crocodilo, que lá não tem jacaré, né, E gente? ela Lá tem matou o crocodilo na unha. Ela se jogou em cima do crocodilo na água, tirou o filho. Agora sim, como? Pico de estresse. É isso. Isso é uma situação de estresse. Vida ou morte, reação rápida. O que o corpo não faz para que você reaja àquilo? Então, pensa no pico de adrenalina que foi descarregado no isso. corpo para que ela conseguisse socar lá o jacaré, o crocodilo, para que ela conseguisse levantar o carro. Ela, inclusive, comentou: não sei de onde eu tirei tanta força. O seu corpo fez isso. Desviou toda a corrente sanguínea de sistemas que não estavam sendo usados naquele momento. Então, por exemplo, ela poderia não estar em processo de digestão. E aí esse fluxo sanguíneo vai para onde? Vai para os músculos, para as extremidades. É onde você tem a força, a agilidade para correr. Você consegue correr. Você consegue quando você se defender de alguma sofre um forma. acidente, você está sofrendo um assalto, isso é um pico de estresse. Teu corpo reage. Mas eu posso congelar também no pico do estresse? Pode, mas é uma reação do corpo. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma leitura. Se ele entende que você não tem como sobreviver, ele te bota para correr. E existem na natureza alguns animais que, para sobreviver, fingem de morto. O corpo também. Deita lá e fica. Ok, o que eu vou fazer? Fingir de morto. E aquela situação pode pedir, ele vai dizer, não, fica quieto, para tudo. Um alto pico de estresse com um episódio de desmaio é isso. O corpo, você teve Teve colapso ali, né? Entrou alguma coisa no teu ambiente que te exige uma resposta. Rapidamente, teu corpo fez uma leitura e a resposta que ele deu foi: eu vou desligar, porque ela não tem, ou essa pessoa não tem capacidade para, nesse momento, agir ou reagir a esse episódio. Desliguei. Pronto, e aí você não tem controle algum sobre isso. O estresse faz isso com a gente.
Ele nos coloca em ação ou reação. As outras coisas são emoções vividas no dia a dia. Lu, um acúmulo de emoções, raiva, chateação, frustração, causa o estresse? Não. O que causa o estresse é um episódio que te dá esse boom. Isso é interessante ficar claro, então. Porque senão a gente passa a correlacionar tudo como fonte de estresse. Que hoje talvez seja o pensamento mais comum. A gente nem... Cara, isso pra mim Qualquer coisa é estresse. Uma Qualquer reunião coisa. mal sucedida, foi estressante. um conflito Não, que foi eu não chato. consegui mediar. Né? Normalmente a gente sai classificando como algo estressor. Agora, eu vivo esse conflito todos os dias e eu processo esse conflito como algo que me coloca em risco. Era aquilo que eu estava falando da mensagem no WhatsApp que eu recebi ontem. Quando dá o bipzinho, a Pronto. pessoa já se treme toda. Aí você fala, nossa, isso aqui me atinge pessoalmente, me coloca em risco. Então, eu ativo, aí eu tenho. E olha como é perigoso essa ativação. 5 minutos e segura aí. Como é perigosa essa ativação. Só para concluir o raciocínio. Até vou ver aqui que eu tava marcando para ele não me enganar. Tem 3 minutos ainda. Como é perigoso essa ativação sem essa possibilidade de reagir fisicamente. Porque tu tá sentado lendo um e-mail e aquele e-mail te toca de uma forma que o teu corpo entende que é um risco, que você precisa agir ou reagir. E a tua única ação ou reação é... Coitado do teclado. digitar um e-mail. Ou Opa. seja, o teu corpo, ele tá tomado de hormônios para você sair pra guerra. E você tá você tá pra matar um crocodilo, mas você tá lá assim, ó. Essa descarga constante, ela te leva a um esgotamento mental. Ok. Ela vai te levar, inclusive, a um adoecimento físico. A gente falou disso no episódio anterior, na Acho quarta que foi temporada, o o último episódio da por quarta aí. temporada. Dá uma olhada lá, porque você vai ouvir. Inclusive, a gente falou bem detalhadamente sobre burnout, né? Que é uma patologia, que é um quadro de adoecimento, né? Aplicado aí ao trabalho. Então vamos fazer o seguinte, Vamos vamos pra combinar. parte 2, que eu tenho um negócio Isso. pra falar, se eu começar a falar agora não termina nunca mais. A gente termina por hora esse bloco 1 aqui desse episódio e volta com você na próxima semana. Beijo. Beijo.